Olá a todos e bem-vindo ao canal Compondo Dividendos. Eu sou o Cássio e hoje eu trago um fundo de galpão logístico com 12 imóveis, 1,7 bi de valor de mercado. É um grande fundo de galpão logístico, até o momento não me dá dor de cabeça. Parece que seja bom aí para o investidor que não quer ter muita dor de cabeça, quer investir num fundo imobiliário aí de tijolo, galpão logístico e quer ficar tranquilo. Bora junto ver qual é. Desde já se inscreva no canal, dê o like e bora com a gente ver o relatório gerencial desse último mês que saiu. Entrando aqui no site do Funds Explorer, vimos o VILG11 com o nome Vinci Logística, Fundo de Investimentos Imobiliários da gestora Vinci. O valor da cota 99,73, liquidez média diária 9,3 milhões. Tá legal para liquidez diária, último rendimento 82 centavos por cotas, dividendio anual nos últimos 12 meses 8,77, um patrimônio líquido de 1,7 bilhões de reais, valor patrimonial 112, então podemos ver que ele está com o PVP de 0,91, está bem descontado do seu valor justo do PVP. O valor patrimonial do VILG, desde o seu início, lá em 2019, podemos ver que ele mantém estável o seu valor patrimonial dos ativos entre na faixa aí de R$ 112. Não é aquele fundo imobiliário que vai, que você vê assim e só está caindo, está destruindo o valor patrimonial do fundo e do cotista, então ele está se mantendo legal. Também não é aquele que está só subindo, né? Já que é um fundo que não faz direto assim todo ano emissão para compra de logística agressivamente como alguns fundos imobiliários. E a comparação do VILG com o setor, o VILG está em média aí de 8,86 e o setor 10,34%. Agora tem a categoria do fundo de tijolo em geral, que tijolo contempla mais tipos de fundos imobiliários, está um pouco mais a média, e o IFIX 12,35, lembrando que o IFIX tem fundos de papel e de vários setores, não só de setor de logística ou de tijolo. Então podemos ver aqui que o VILG não é aquele que mais vai pagar dividendo dos galpões logísticos. Também os galpões logísticos não são de pagar aí na média de 1% ao mês, né? Longe disso, né? Mas a questão é também que está pagando menos com o setor. Só que aí você vai lá, compra um fundo de galpão com uma unidade ou duas unidades, e aí tem aquele risco tão grande de se um inquilino sair, talvez um inquilino ocupa todo o imóvel do fundo, e aí mesmo que ele tenha pagando mais o yield, mas o risco é muito grande, é muito perigoso. Então eu não prefiro investir nesse fundo imobiliário. A divulgação do relatório gerencial do mês de referência de abril de 2026, temos a gestora Vinci Real Estate, a administradora e escriturador, o BRL Trust Distribuidora de Títulos. O início do fundo foi em dezembro de 2018, o código VILG11, investidores em geral é o público, o valor patrimonial podemos ver que está ali com descontados, o número total de cotistas no último mês, 148 mil, 149 mil nessa faixa. A taxa de administração, podemos ver ali sobre o valor que exceder 1 bilhão, o fundo tem mais de 1 bilhão, então é 0,75% ao ano. Tem uma taxa de performance de 20%. Temos aí uma taxa de performance 20%, mas a regra aqui é um pouco diferente, não é da performance do fundo, e sim exceder a rentabilidade do IPCA e IBGE, acrescido de spread 6% sobre o valor total integralizado. Então tá ok. Acompanhando a venda aqui desses fatos relevantes que saiu do ano passado, dessa venda que saiu de 4 ativos para o HGLG, e os 4 ativos que o VILG se desfez foi o Porto Canoas Log, Parque Logístico Osasco, o Fernão Dias Business Park e o CD Privalha pelo montante de 709 milhões.
Então, o fundo está recebendo parcelas dessa compra em dinheiro, assim como recebeu uma boa porcentagem de cotas do VILG11, o que ainda ele mantém em sua carteira uma boa quantidade de cotas, o que vem vendendo aí poucos de mês a mês e segue nesse processo de vendas, como é o plano do VILG11, de se desfazer dessa totalidade que tem. Algumas movimentações do mês, que da conclusão do processo de reposicionamento do Extrema Business Park Bloco 1 e a entrega de obras do novo pátio de caretas do Allianz Parque Belém. Então, algumas alocações de inquilinos, contratos, às vezes o inquilino sai e tem que pagar uma parte do contrato excedente. E o resultado do fundo nesse mês de abril, resultado total de 11.885.000, podemos ver que o resultado dos imóveis, que é os imóveis físicos, ainda que tem lá o fundo, é de 7.887.000, então esse é o resultado recorrente que vem dos imóveis que ainda tem, dos 12 imóveis. Tem o resultado financeiro, receitas, despesas financeiras, que é referente lá o resultado que recebeu das vendas, colocou em renda fixa e está recebendo esse dinheiro lá alocado. Tem a taxa de administração, gestão, escrituração, que vai desconta do valor. O resultado recorrente, e se a gente vê por cota, ele obteve 0,79 por cota e distribuiu 0,82. Mas ele tem ele tem a distribuir 2.177.000 em caixa, o equivale a 0,14 centavos por cotas. Ainda tem um caixa legal. E então o resultado acumulado, sempre está tendo o resultado acumulado aí desde maio de 2025, como mostra esse print. E o resultado gerado, o resultado distribuído, ele vem subindo. O resultado distribuído que antes era 0,69, 0,70, 72 centavos, 74, 80, e agora nesses últimos 3 meses aí com 82 centavos por cota, e ainda que mantém um caixa bom. E como consta aqui, nesse primeiro semestre, a faixa mínima é de 80 centavos e a faixa máxima é limite 87 centavos, e vem aí nesses últimos 3 meses com 82 centavos de distribuição. Ela está na faixa aí, pelo menos aí no primeiro semestre, nessa continuação e crescendo, não é? E podemos perceber que uma parte sim é referente ao não recorrente, que ajuda esse resultado se for ganho de capital, e aí distribui um pouco mais desse ganho e aumenta o caixa também. Olhando por esse gráfico, rentabilidade bruta, e se a gente vê lá desde o IPO, se fosse segurar como buy and hold, não é lá essas coisas de rendimento, com um rendimento de 52%, o IFIX 71% e o CDI fica aí nessa faixa. Mas podemos ver que teve momentos aí nesse período, que 2019, lá em 2020, 21, que estava muito acima do CDI, né? Estava muito acima, disparado. O CDI em 2023 começou a ultrapassar, acima aí do IFIX, acima do VILG11. Não é um fundo imobiliário que vai te dar altos rendimentos. Como segue ali nesse cenário, a rentabilidade líquida total do fundo desde o início foi de 50%, representando 64% em comparação com o CDI líquido, já descontado com as taxas aí do CDI. As negociações da B3, 100% dos pregões, não todos os dias do mês aí estava em pregão. O giro total do valor patrimonial do fundo foi apenas de 4,4%, e o volume médio diário 3,5 milhões foi em negociação. Total de cotistas 148, 149 mil. Aqui podemos ver 1,7 bilhões total do fundo, como compõe ele, e 1,3 bilhões é referente aos imóveis físicos que eles têm, e as aplicações financeiras com 577, sendo 118 milhões em ativos com liquidez diária, 558 em cotas de fundos de investimento imobiliário, das quais 430 milhões referente ao HGLG. Tem a receita a receber 63,
E o fundo possui 218 milhões de obrigações financeiras de longo prazo e um caixa líquido de 358 milhões. Então ele tem mais caixa do que dívida. Do montante total das obrigações, 8,9% apresentam vencimento em até 12 meses. Então não vejo para os próximos 12 meses uma grande quantia que é em pagamento de dívida. E dessa dívida é o CRI Allianz Parque, lá em Belém, e o CRI Castelo 57 Business Park. Não é IPCA mais 4%, IPCA mais 5%, que seria barato. Também não é IPCA mais 8%, 9%, que daí seria muito cara a dívida. Então tá aí, é razoável por atualmente as taxas de juros já são altas no Brasil. E temos aí todo o cronograma do pagamento dos 218 milhões. Então segue longo o cronograma de pagamento, os indicadores operacionais, a receita média por aluguel, o VILG11 nessa faixa de azul e o mercado na faixa linha verde. A receita de aluguéis, metro quadrado do VILG está mais barato que a média. Desde que eu conheço o VILG11, a receita média dos aluguéis, metro quadrado, ele não é entre a média do mercado ou superior à média do mercado. Então ele cobra um pouco mais barato o metro quadrado da receita dos aluguéis. Muito pode ser porque dependendo da localização que esse fundo está, se está na capital, próxima, região estratégicas, o tipo do galpão, se ele é novo, velho, e também as especificações do galpão, a qualidade que esse galpão tem de nível de AAA, A, B, etc. E também a qualidade dos inquilinos também, né? Se é uma empresa grande, médio, porte e tal, ali pode variar nessa cobrança. Já a taxa de ocupação financeira do fundo, podemos dizer que o VILG está acima do mercado, que é bom. Então a taxa de ocupação está quase 100%, com 99,5%, e o mercado 93%. Então o VILG tá legal a sua ocupação. A inadimplência líquida média está atualmente em 4,1%, deu uma subidinha de março para abril. E o portfólio no fundo, final do mês de abril, é composto por 12 imóveis distribuídos em 7 estados do país, totalizando mais de 396 mil metros quadrados de ABL própria e com 58 locatários diversos. E das empresas que compõem o portfólio, temos o HGLG, que anteriormente era bem maior do que esses 24%, que ainda tem de restante. Em sequência tem a Ambev, que é uma grande empresa no Brasil, a Solistica, grupo da Fenza, a Tok Stock com 5%, a Support, a DHL, Sierra Log, Caldi e assim várias outras alocações de outras empresas, dando até assim uma diversificação de portfólio aí de cada empresa em alocação e receita. E o tipo de contrato, 87% típico e atípico 13%. E aí os segmentos de atuação, que é transporte logístico, alimentos, saúde, e-commerce, tem até uma diversificação de segmentos, mas aí o principal é o transporte e logística, que mais de 50%. E por estado, divididos aí, o HGLG tem bastante imóveis e várias localidades também, e segue aí com 25% do estado. Minas Gerais com 20%, São Paulo 17%, Rio de Janeiro 11%, Rio Grande do Sul 10%, Pará 9%, Pernambuco 5% e Espírito Santo 3%. E então nessa imagem os 7 estados que ele tem imóveis, e sendo os 12 imóveis, a quantidade em cada estado, como aí no Rio Grande do Sul com 2 imóveis, São Paulo 4 imóveis, Rio de Janeiro 1, Minas Gerais 2, Espírito Santo 1, Pernambuco 1 imóvel e Pará 1 imóvel. E eu anotei ali a porcentagem do VILG que ele tem em cada imóvel. E podemos ver que a maioria é 100% próprio aí do VILG11, com alguns em Pernambuco, com 50% do imóvel é do VILG11, Castelo 57 com 80%,
e o CL Cajamar com 4%. O restante é 100% próprio do VILG11, majoritário. E uma das partes interessantes é a duração média de todos os contratos, a média é 3,5 anos, e é para 2029 em diante, que é 71% então dos contratos tem um vencimento para longo. E todos os meses tem algum ajuste pelo IGPM, IPCA, e pelo IPCA 83% e IGPM 17%, esse reajuste que vai dos inquilinos. Tirando esse print do relatório gerencial, como de um dos galpões lá do Caxias Park, exemplo de participação 100%, área bruta alocável 76%, taxa de ocupação 98%, e aqui está os locatários como Shopee, Casa, e os principais locatários como Shopee, Casa e Lazer, Fabrimar, gestão condominial, tipo de contrato típico. E essa parte das letras ali, do galpão logístico, que é o L, que é localização estratégica, e o E de e-commerce, C, condomínio logístico, ela está numa área de condomínios logísticos, e o P, parcerias estratégicas. Então, assim, tem, de todos os galpões tem lá no relatório gerencial, mas eu trago aqui uma imagem de um galpão para a gente ver essa estratégia desse galpão logístico, da localização e tudo mais. E eu anotei os pontos positivos, pontos de atenção, negativos que tem do fundo VILG11, e o patrimônio líquido de 1,7 bilhões, então é um fundo grande de logística. O portfólio do fundo com 12 imóveis, então é um fundo de galpão que tem bastante imóveis, muito diferente se você vai lá e compra um galpão logístico de 2 imóveis, muitas vezes em desenvolvimento ainda, que nem está pronto, e às vezes tem que aportar dinheiro para terminar esse desenvolvimento até receber os primeiros aluguéis. Então aqui o VILG11 é um dos fundos grandes que tem dos fundos imobiliários, com 12 imóveis, sendo que, lembrando que ele vendeu 4 para o HGLG, então ele tinha mais imóveis ainda, então ele tem com dinheiro em caixa. Portfólio em 7 estados, 58 locatários diversos, então tem uma grande quantidade de locatários diferentes. Tem mais dinheiro do que dívida, sua dívida não é tanta e também é longa, então tá tranquilo. Tem uma porcentagem de receita vinda do HGLG para fazer novas aquisições. A duração média dos contratos 3,5 anos. E um dos pontos é que está descontado do seu PVP, do seu valor patrimonial, do seu valor justo, fica aí na faixa de 0,88, 0,91, dependendo da variação da cota a mercado que está em negociação. Um dos pontos de atenção que seguimos é as cotas que ele tem do HGLG, que é um fundo bom, a gente sabe, e ele vai continuando as suas vendas. Óbvio que se o preço da cota do HGLG sobe, mais dinheiro o fundo vai conseguir captar, mais ganho recorrente vai conseguir para ter e distribuir também para os cotistas. Então é interessante que o HGLG se mantenha aí nessa alta de cotação. E podemos ficar de olho no que o fundo vai fazer referente ao dinheiro que tem em caixa, em liquidez diária e após essas vendas, se ele está de olho em outras oportunidades. É o seguinte, que tem que ter boas oportunidades a bons preços, boas localizações, bom galpão logístico, né? Então seguimos acompanhando aí nos próximos capítulos aí como é que vai ser esse reposicionamento, se a intenção é comprar novos fundos de galpão logístico, novos ativos imobiliários. E outro ponto de atenção ou negativo é a inadimplência, que segue ali estável, também não segue subindo, que é bom. Então, com a taxa de juros tão alta e várias empresas com recuperação judicial aqui no Brasil, então temos aí as últimas notícias referente à empresa Tok-Stock, que entrou em recuperação judicial e segue esse problema de não pagamento dos aluguéis
e vamos ver como é que vai proceder nessa recuperação judicial, se vai pagar certinho os aluguéis. Podemos dizer que é 5% do fundo, a receita do fundo que vem do Tokstok. Não é uma porcentagem tão alta que pode afetar o rendimento da cota do fundo, mas, por exemplo, se essa empresa sair, eles vão poder alocar para outra empresa. O VILG11 acha um fundo interessante para se estudar, pesquisar, ficar sempre de olho, caso você tenha interesse em alocar na carteira, sendo que ele está descontado do seu preço justo, do seu valor patrimonial, então tem ali esse desconto que pode sim valer a pena a compra e ter na carteira, a manutenção dela. O dividend yield está na faixa aí dos galpões logísticos, tá aí desde 2018, 2019 no mercado. Então por hoje é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreva no canal e comenta aí se você achou algum assunto interessante do vídeo que a gente pode ver abaixo e acompanhar. E bons rendimentos a todos, boa rentabilidade. Bora, tchau, tchau.